através deste belíssimo instrumento de comunicação, onde todos nos permitem de entrar na intimidade de uma casa, que nos acompanham voltando para casa de um dia de trabalho, e os irmãos e irmãs que rezam aqui conosco. A palavra de Deus nós a acolhemos na liturgia como a luz que vem iluminar o nosso caminho. E como luz, a gente não acende uma lâmpada para ficar olhando para ela. Se ficarmos olhando, ela nos atrapalha depois a fazer o caminho. Então essa é uma das imagens melhores sobre a palavra de Deus. O que é que essa palavra então vem iluminar a nossa vida para que possamos fazer melhor o caminho da fé, o caminho de Deus, como Ele nos espera que sejamos bons e verdadeiros cristãos, membros de comunidades. Esta primeira leitura está dentro de um caminho que o povo de Deus foi fazendo. Nós ouvimos nesses últimos dias a narrativa do livro dos Reis, com toda a história do profeta Elias, e Elias denunciava claramente a corrupção, a injustiça que estava sendo praticada pelos dirigentes, pelos reis. E Elias dizia que a consequência daquele pecado traria sofrimentos para o povo de Deus. No texto de hoje, a gente tem uma manifestação de alegria deste povo. O povo está alegre porque conseguiram retomar um caminho aonde um herdeiro da casa de Davi retoma o trono de Israel. Então, é como se o povo entendesse, é Deus que está nos dando mais uma oportunidade para retomarmos o caminho da fidelidade à aliança com Ele. E o sinal daquela criança que foi preservada na sua vida é o sinal então da alegria. Deus não desistiu de nós. Deus apostou, Deus incentivou, Deus abençoou aquele povo e agora retoma o caminho. Então, um sinal bonito também para nós, mesmo que nas circunstâncias do que foi feito apresenta alguns sinais da violência, mas nós podemos simplesmente entender que é necessário tantas vezes fazer um processo de purificação para que nós possamos retomar também a intimidade e a aliança com o Senhor. Depois, quando acolhemos esta palavra do Senhor no Evangelho, é importante situarmos bem para quem Jesus está falando através desse Evangelho de Mateus. Aqui nós estamos dentro de uma seção maior da construção do Evangelho de Mateus, que nós chamamos o grande sermão da montanha, que começou com as bem-aventuranças, depois lá no versículo 20 do capítulo 5, Jesus dá uma indicação muito objetiva para os discípulos e para o povo. Para a gente entender tudo que veio depois da proclamação das bem-aventuranças. Se a justiça de vocês não superar a dos fariseus e dos doutores da lei, vocês não entram no reino dos céus. Então Jesus, analisando aquele jeito dos fariseus, doutores da lei, viverem a prática religiosa, se organizarem na sociedade, o modelo de família que eles defendiam, aí Jesus vai dizer para os discípulos e para o povo, que vocês não façam isso. Tanto é que nós ouvimos essa semana Jesus chamar aquele modelo religioso, aquele modo de querer se comunicar com Deus, como hipocrisia. Então Jesus classificou aquele modo farisaico como hipócrita e pediu para que a comunidade não repetisse aquele comportamento. Quem é que está escutando Jesus? Mateus define bem. Diz assim que são os pobres, os excluídos, aqueles que não têm perspectiva de vida. Esses se aproximaram de Jesus para escutar. Agora, por que Jesus vai falar de tesouro, né? Qual que é o tesouro que aquelas pessoas tão simples, tão humildes, estavam ali carregando?
porque na verdade são muitos doentes, e esses doentes que buscavam o Senhor. Uma das expressões desse grande tesouro que Jesus pede para que seja acumulado nos céus é o tesouro da sensibilidade, é o tesouro da fé, é o tesouro da fraternidade, é o tesouro da verdade, porque ele já tinha desautorizado aquele modelo farisaico hipócrita. Então, este povo que busca o Senhor está trazendo em si a força de um tesouro presente no seu coração. Mas esse tesouro precisa ser muito bem trabalhado, guardado, e ele vai sendo então burilado e purificado no dia a dia. Por isso Jesus vai fazer a referência nessas partes do corpo que tem expressões muito fortes nessa cultura bíblica, né? Coração. Coração é o centro da vida humana. Os textos bíblicos dizem assim que as pessoas pensam com o coração. A nossa cultura, por ter outras referências filosóficas e linguísticas, fala que a gente pensa com o cérebro, mas no mundo judaico o pensar e o sentir se dão juntos a partir do coração, é o pensar do coração. Portanto, é o pensar da inteireza do ser humano. E neste pensar e sentir aonde o tesouro deve ser guardado para que a gente apresente diante de Deus o fruto da nossa existência, ele vai falar então do olho, a função do olho. Nós conhecemos outras expressões que Jesus utilizou em relação ao olho, né? Até ele diz assim, se teu olho te faz pecar, arranca-o. O que Jesus então está insistindo aqui com a questão do olho, que é essa luz que ilumina ou que revela, que transparece o que nós temos no coração. É essa porta aonde nós podemos contemplar a obra de Deus, nós podemos olhar o lado positivo das pessoas, em que nós podemos olhar o lado forte de uma comunidade. Então, se nós temos em nós os nossos limites, se a gente não acredita tanto em nós, nós vamos olhar os outros também dessa maneira, né? E aí Jesus nos convida para purificar este olhar, né? Um olhar que seja verdadeiro, um olhar que seja simples, um olhar de perdão, aonde a beleza de Deus pode se revelar mais e melhor em nós. Que essa palavra então nos ajude a consertar muitas vezes o nosso olhar, para que a gente possa continuar construindo e colocando no coração de Deus os tesouros, para que um dia nós estejamos fazendo festa junto com o testemunho do santo que hoje nós recordamos, o São Luís Gonzaga.